Olá, pessoal. Sou a professora Marta Cassar. Estamos no módulo Legislação, estudando a nossa resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara Plena, número 2, 2017. É aquela que implementa a Base Nacional Comum Curricular para toda a educação básica. Então, nós já fizemos o estudo das considerações e agora nós vamos ver o que se resolveu, então, tá? Então, vamos iniciar aqui pelo capítulo 1 das disposições gerais no artigo 1º. Prestem bem atenção nesse artigo 1º e nesse parágrafo único, porque as redações dadas aqui sempre são solicitadas em concurso, fiquem atentos, tá? A presente resolução e seu anexo, existe um anexo a essa resolução, instituem a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, como documento de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, como o direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da educação básica escolar, e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, como também pelas instituições ou redes escolares. Artigo parágrafo 1º. No exercício de sua autonomia prevista nos artigos 12, 13 e 23 da LDB, no processo de construção de suas propostas pedagógicas, atendidos todos os direitos e objetivos de aprendizagem instituídos pela BNCC, as instituições escolares e redes de escolas e seus respectivos sistemas de ensino poderão adotar formas de organização e propostas de progressão que julgarem necessários. Então, vamos refletir sobre esse artigo 1º e esse parágrafo único. Primeiro, a BNCC afirma esse parágrafo que é um documento normativo. Ela vem com normas que serão seguidas por todos, pelos municípios, pelo Estado, pelo Distrito Federal, por todos. Ele tem caráter de normas. Essas normas vão, então, nós vamos seguir. E ela vai definir o que? Essa Base Nacional Comum, essa BNCC, vai definir o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, como um direito das crianças, dos jovens e dos adultos. Marta, por que os adultos? Porque vocês se lembram que essa implantação da BNCC é para toda a educação básica. E a modalidade de educação de jovens e adultos está aqui também inserida. Portanto, os adultos têm que ser citados. E ele fala no âmbito da educação escolar e orientam a sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas. Como eu acabei de dizer, todos eles vão ser orientados a Distrito Federal, estados e municípios para que todas essas instituições ou redes escolares aí apliquem então a base nacional, que é esse conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens. É um direito da criança, dos jovens e dos adultos, não se pode esquecer. E aí, vocês lembram que nós estudamos nas considerações, dizendo sobre essa organização que poderia ser elástica, eu usei até essa palavra, né? Que as instituições e as escolas, nos seus respectivos sistemas de ensino, poderiam adotar formas de organização desde que julguem necessário para melhorar as aprendizagens, para avançar as aprendizagens. Então, desde que apliquem todas as propostas pedagógicas, os direitos e os objetivos instituídos por essa BNCC, elas podem fazer uso desses artigos 12, 13 e 23 da LDB, se organizando da forma que melhor convier, ok? E isso aconteceu em 2017, mas a Base Nacional entrou em vigor, passou a valer a partir de 2020, que é esse ano que nós estamos. Então, naturalmente, neste ano aqui, os municípios já têm que estar, então, com as suas propostas organizadas e alinhadas com a BNCC. Alinhou a proposta pedagógica a quem? Alinha ao currículo elaborado pelas secretarias municipais de educação. As secretarias estão alinhadas ao quê? Ao currículo paulista. E o currículo paulista está alinhado ao quê? À Base Nacional Comum Curricular, ou seja, há todo um alinhamento para que a criança tenha, de fato, esse direito dessas aprendizagens essenciais. Quando dizem essencial, as crianças que moram desde o norte do país até o sul, todas elas terão as aprendizagens essenciais desse conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens, ok? Portanto,
Espero que tenha ficado claro para vocês. No artigo 2º, as aprendizagens essenciais, as quais nós citamos agora, são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a capacidade de os mobilizar, articular e integrar, expressando-se em competências. Essa palavrinha competências vai ser muito forte na BNCC. É muito forte. Daqui a pouco nós vamos ver qual é, então, a definição de competências. Mas ficou claro aqui que as aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e a capacidade desse aluno, jovem, criança, jovem e adulto, de os mobilizar. Mobilizar quem? Esses conhecimentos, habilidades e atitudes e esses valores. Também de os articular e os integrar. E essa forma de habilidades, no caso, né, ela vai se expressar em forma de competências. Então, a BNCC nos traz, então, essa novidade com relação a essas competências. Daqui a pouco ela vai nos dar 10 competências. Parágrafo único. As aprendizagens essenciais compõem o processo formativo de todos os educandos ao longo das etapas e modalidades a nível de educação básica, como o direito pleno de desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Vocês estão lembrados na consideração quando nós apontamos lá na frente? Olha, ele citou a Constituição Federal, citou a LDB e já falou sobre esse direito pleno do desenvolvimento da pessoa, já falou no exercício preparo para o exercício da cidadania e falou na qualificação para o trabalho. Então, aqui, como parágrafo único, ele define que tudo isso são essas aprendizagens essenciais que vão, então, compor o processo formativo de todos os educandos da educação básica, incluindo as modalidades. Quais são as modalidades que aqui citadas, Marta? A educação especial, o ensino técnico e profissionalizante, o EJA, a educação indígena, o ensino à distância, ou a educação quilombola também, né? E o que mais? Nós podemos esperar aí que vocês não confundam com o ensino superior. Por quê? Porque eu não falei educação especial, falei, né? Não confundam com o ensino superior. Tudo que for falado em relação ao ensino superior da BNCC, vocês já arriscam. Eu estou reforçando isso porque muitas questões que eu tenho visto das bancas do VUNESP e outras bancas têm trazido assim o ensino superior para confundir, ok? No artigo 3º, no âmbito da BNCC, agora ele vai falar o que é competência. A competência é definida como mobilização de conhecimentos, que são conceitos e procedimentos, habilidades, que são práticas cognitivas e socioemocionais, e atitudes e valores para resolver as demandas complexas da vida cotidiana no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ou seja, tudo que a criança, que o jovem, que o adulto aprenderam em termos de conceito e procedimento, essas habilidades, que são essas práticas cognitivas e essa questão socioemocional de saber lidar com as suas emoções diante dos acontecimentos, essas atitudes e esses valores vão ser então empregados para resolver questões complexas que vão aparecer no dia a dia desse século XXI para esse educando, para esse estudante, tá? E aí sim ele vive o pleno exercício da cidadania, participando, argumentando, que nós vamos ver que são questões importantes, investigando, indo buscar as causas. É isso que se espera desse aluno, que ele trabalhe então essas competências para poder trabalhar com as diversas demandas diárias que são complexas nesse século XXI, tá? Incluindo as tecnológicas. Bem, em seguida, ele vai falar como parágrafo único que, para efeitos dessa resolução, com fundamento no caput 35A e no parágrafo 1º do artigo 36 da LDB, a expressão competências e habilidades deve ser considerada como equivalente à expressão direitos e objetivos de aprendizagem presente no Plano Nacional de Educação, aqui que nós acabamos de estudar, a Lei 13.005, lembram dela? Então, aqui ele traz que competências e habilidades é a mesma expressão equivalente a direitos e objetivos de aprendizagem, mais uma questão que pode cair em concurso. Fiquem atentos, então. Da onde foi tirado direitos e objetivos de aprendizagem? No Plano Nacional de Educação. Muitas vezes eles colocam essa frase
e colocam, que aparece na LDB. Não, não aparece, aparece no Plano Nacional de Educação. Que aparece na Constituição Federal. Não, aparece no Plano Nacional de Educação, tá? O que aparece na LDB é competências e habilidades, tá? Vamos ver aqui o que mais. No artigo 4º, a BNCC, em atendimento à LDB e ao Plano Nacional de Educação, aplica-se à educação básica e fundamenta-se nas seguintes competências gerais: expressão de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a serem desenvolvidas pelos estudantes. Então, vamos ver. Ele nos traz, esse artigo 4º, 10 competências que deverão ser desenvolvidas na escola. Por quem? Nós, professores, vamos desenvolver no estudante da educação básica. Marta, então as 10 competências também são para a educação infantil? Sim, ele deixou claro aqui que é para a educação básica. A educação básica não se compõe da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio e também das modalidades integrantes da educação básica, portanto é para todos. Os professores dessas etapas, todas elas, desde o berçário, vão trabalhar, é claro, cada um da sua forma, essas competências nos estudantes, tá? A número 1, vamos fazer essa leitura e refletir um pouquinho. É valorização e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Para quê? Para entender e explicar a realidade. Tudo que ele conhece acerca do mundo, tudo que ele vai aprender na escola, de conhecimento historicamente que já foi construído, ele vai entender e a competência dele é saber explicar essa realidade, ele vai continuar aprendendo e colaborando com uma sociedade mais justa, mais democrática e mais inclusiva. Pela primeira vez ele cita a palavrinha inclusiva aqui, ou seja, nós estamos trabalhando aqui para uma sociedade que todos fazem parte dela. O democrática já deveria falar, né? Mas o inclusiva tem que ser colocado aqui, porque aí a gente lembra das pessoas com deficiência e que elas também são incluídas. Nas pessoas com etnias variadas, que são incluídas também. Nos imigrantes, que são incluídos também. Todas as pessoas são incluídas aqui. Quando a gente fala inclusiva, a gente tem um leque muito grande para poder pensar, tá? A segunda vai falar da exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, ou seja, exercitar a curiosidade também científica, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive as tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, é por isso que dentro agora do nosso trabalho, a gente usa tanto a expressão transdisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Por quê? Porque às vezes, muitas vezes, eu tenho visto muito isso agora com a implantação da BNCC, um tema é trabalhado de forma assim transdisciplinar e interdisciplinar por todos os componentes curriculares, principalmente no que diz respeito ao ensino fundamental 2. E eu venho vendo isso com muita questão aí, com relação a esse período todo que nós estamos vivendo, que é de escola trabalhando remotamente, os professores remotamente, tenho notado muito essa questão. E aí, essa questão de curiosidade científica, esse saber lidar com cada novidade em termos científicos, que saber investigar, refletir, analisar criticamente todos aqueles fatos, poder imaginar e poder tirar daí, então, através da sua criatividade, às vezes novos fatos, formular, então, outras hipóteses acerca de problemas. Então, essa é uma competência que temos que trabalhar, né, nos nossos estudantes. A terceira competência é desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. Lembra quando nós citamos lá nas considerações a questão das artes? Essa produção artístico-cultural é
uma questão de desenvolvimento de competência muito importante. Esse senso estético da beleza, de reconhecer a beleza dessa variedade que nós temos aqui, desde as locais, as regionais, mundiais, porque ele fala das locais às mundiais, e que essa oferta do belo, do que existe, dessa diversidade, seja de fato oferecida aos alunos para que eles participem de práticas diversificadas também e possam então estar aceitando, vivendo, convivendo, criando também essa cultura artístico-cultural. Aí nós estamos aí na competência 4, que vai falar de utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, como Libras e escrita, por exemplo, né? A corporal, a visual, a sonora, a digital, todas essas são formas de linguagem. E também usar os conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo, ou seja, desenvolver nesse estudante todas as formas de linguagem, que ele compreenda aquelas que chegam até ele e que ele também produza, né? Que ele consiga então trabalhar, se expressar, partilhar informações, ideias por múltiplas linguagens. O quinto é oferecer, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e de comunicação de forma sempre crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as sociais, as escolares, para se comunicar, para acessar, para disseminar informações, para produzir conhecimento, para resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Essa eu acho que tem sido assim, essa competência, de repente ela caiu assim, como a gente diz, de paraquedas para a gente trabalhar nos alunos, não foi fácil no início da pandemia que nós estamos vivendo até hoje, 2020, mas os nossos alunos do ensino fundamental, né, que eu estou dizendo, os mais velhos, eles estão respondendo satisfatoriamente, eu tenho percebido isso, tenho acompanhado vários municípios, porque vocês sabem que eu faço essa consultoria. E aí eu tenho visto, principalmente das redes estaduais, eu tenho visto muitas práticas de criação, de reflexão, para eles entenderem o que é uma rede social, forma crítica de notícias, forma crítica de a produção desse material também, de evolução para os professores. Tenho visto assim de uma forma muito interessante. Então, é uma competência que já vem sendo praticada e que vem surtindo muito efeito. Vocês sabem que desde a educação infantil a gente vai trabalhar essa competência, já que eles, desde que eles chegam na escola ali, eles já têm essa comunicação por celular, com os pais, enfim, por conteúdos digitais. A competência 6 vai falar na valorização da diversidade de saberes, nas vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer as escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Em todos os momentos a gente vem vindo aqui, está palavrinha protagonismo, quer dizer, ser autor, trabalhar com criticidade, com bastante consciência crítica, trabalhar com responsabilidade e essa valorização dessas diversidades de saberes e de vivências culturais é de fato para que ele se aproprie desses conhecimentos e entenda as relações desse mundo de trabalho. Por isso que essa sexta competência é focada nas questões das relações próprias do mundo do trabalho. Fazer escolhas também alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida. Então, conhecer o que são as questões aí todas do mundo do trabalho, como se envolver, como é que se cria algo, se há interesse ou não por parte do aluno, como é que ele imagina que aquilo surgiu, e assim se envolver com esse seu projeto, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. A competência 7 é com relação à argumentação, que ele aprenda essa questão da argumentação.
argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista ou decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado consigo mesmo, com os outros e com o planeta. Essa é uma das competências que vem então aí a mudar um conceito do fique quieto, né? Por quê? Porque essa argumentação tem que ser muito praticada dentro da sala, sempre com ponto de vista comum, com esse olhar da questão socioambiental, do consumo responsável com relação ao nosso planeta, com relação sempre a esse posicionamento ético dentro das suas argumentações. Então, esse espaço de argumentação, de conversa, de diálogo tem que ser bem vivido desde a educação infantil. É muito rico dentro da escola esse saber ouvir, todos escutarem o posicionamento de um, mesmo não concordando, saber argumentar com respeito, com ética, para depois, quem sabe, um pensamento comum, único, mas aí de forma muito democrática. Na competência 8, nós vamos ver conhecer-se, praticar, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros com autocrítica e capacidade de lidar com ela. Ou seja, entender que esse é um corpo que nós temos que cuidar dele, sempre não só do corpo físico, mas também do nosso lado emocional, entendendo que existe sempre uma diversidade dentro das nossas relações humanas e temos emoções, os outros também têm essas emoções, por isso o nono vai ser a empatia, né? E sempre com autocrítica, sabendo onde é que a gente pode, até onde a gente pode ir e como é que nós podemos lidar com todos os problemas dentro dessa questão do cuidar de si e dos outros, tá? Dentro da competência 9, nós vamos ver exatamente o exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos, de forma sempre harmônica e a cooperação, fazendo-se respeitar, bem como promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização. Valorização do quê? Da diversidade de indivíduos e dos grupos sociais, dos seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, aí, essa questão de se colocar no lugar do outro, de estabelecer sempre um diálogo, sempre buscando a resolução dos conflitos de forma ética, de forma harmônica, cooperando, respeitando, sempre promovendo esse respeito, focados nos direitos humanos, sempre com acolhimento. Isso é do professor para o estudante, do estudante para o professor, do estudante para o estudante, enfim, de todo o grupo social que enfrenta as mesmas dinâmicas diárias desse século XXI. E como a competência 10, nós vamos ver lá agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Essa também é uma competência muito importante, porque fala então do não esperar acontecer, do agir de forma pessoal e também com o grupo, de forma coletiva, sempre com autonomia, sempre com princípios de responsabilidade, éticos, resiliência, ou seja, mesmo diante de problemas mais pesados, a pessoa saber então continuar agindo, continuar enfrentando as demandas do dia com determinação, tomando as decisões mesmo diante das dificuldades, sempre alinhados aí com princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis, que é um foco muito importante dentro da BNCC, e principalmente solidário, que vem vindo desde a Constituição, desde a LDB, falando dessa questão da solidariedade, né, de entender o outro, de estar com o outro, juntos todos nas demandas diárias aí das questões difíceis e das questões prazerosas também do século XXI. Então, com isso, nós estudamos as 10 competências
e finalizamos essa segunda videoaula relacionada à resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara Plena número 2, 2017. Tchau!